A todos a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um trimestre com as lições de adultos, um novo trimestre que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição para o dia, vamos ver aqui a data, lição para o dia 5 de janeiro de 2025, esse domingo. Essa lição vai ser maravilhosa. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo, Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verdade prática, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Vamos para a leitura do texto. Está em Atos 20, 28 a 31, 1 Pedro 3, 15 e 16 e 2 Pedro 2, 1 a 3. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como que de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esta série de lições é comentada pelo pastor Ezequias Soares, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, também presidente da Comissão de Apologética da CGADB, e ele é especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião e autor de vários livros da CPAD. Nós vamos iniciar aqui falando sobre heresias. São crenças e práticas contrárias ao ensinamento bíblico, pois elas distorcem as principais doutrinas da fé cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam uma série de problemas para as igrejas e também para as famílias. As heresias são um mal que existem e querem distorcer a palavra de Deus. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade. Então precisamos ter vigilância para não cair nesses ensinos errôneos. As ameaças dos lobos vorazes. E também vamos ver o cuidados pastorais. Atos 20, 28. Ali em Éfeso, os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados também de bispos, nesta passagem, aí, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, para apacentarem a igreja do Senhor. Mostra que eles são pastores, são homens que Deus escolheu para pastorear a igreja. Paulo diz que depois da sua partida iriam surgir muitos desses hereges,
lobos cruéis, lobos vorazes. Os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus mesmo. Por isso, a apologética é tão necessária. É muito importante ver como surgem esses mestres falsos. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, esses lobos surgem de dentro da própria igreja, infelizmente. Paulo diz, dentre vós mesmos. E também fala, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, infelizmente, acontece isso. Na segunda parte, o que é apologética? Apologética é a defesa lógica e racional da fé cristã. A gente chama de apologética cristã. Defesa lógica e racional da fé cristã e de suas principais doutrinas ou suas práticas doutrinárias. Esse termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta, e o termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, ali em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal. Sempre preparados para a defesa. Sempre precisamos estar preparados. A que defesa também Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, vista que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. Mas aqui se trata de doutrinas, de pontos doutrinários, da doutrina cristã mesmo. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação dessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Nós temos certeza que se trata disso. Por último, o que são heresias? Seitas e heresias. A palavra hairesis no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita no início, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. É usada para designar as religiões heterodoxas. Então é um termo já desgastado e trazendo em si mesmo muitas vezes um tom pejorativo, pois devemos saber quando aplicá-lo. A heresis no Novo Testamento aparece com o sentido de partido, espírito sectário e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Então, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Heresias de perdição. Pedro fala aqui na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a heresis representa sentido de erro doutrinário como heresia propriamente dita. Heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, também a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, também ao ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, a origem, destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. Então, o mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, muitas heresias tiram Jesus, tiram a divindade de Jesus, tiram o poder de remissão através da cruz, através do sacrifício. Então, muitas heresias corroem as doutrinas já ensinadas na Bíblia. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base do nosso estudo.
Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Finalizamos com a seguinte pergunta, para que fique uma reflexão. O que estamos a fazer pela verdade? O que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Estamos lutando contra esses ensinos errados? Não contra as pessoas, nem contra instituições, mas contra os ensinos, contra as formas erradas de ensinar as pessoas. Isso se tornam heresias. Então nós queremos agradecer a sua atenção e pedir a você que não é inscrito ainda que faça sua inscrição e nos ajude a levar mais conteúdos a outras pessoas. A todos nosso muito obrigado. Até a próxima semana com mais uma lição que tem o seguinte título: Somos Cristãos. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença para louvar e engrandecer o teu nome. Continua conosco, nós te pedimos a tua bênção e já te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.